Gente, é Deus que quer. É eu que decido mudar. Sair da mesmice, sair do raso e mergulhar. Eu decido viver o novo de Deus nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Do jeito que você está, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Senhor, fala conosco. Muda aqui dentro de nós, Pai. Fora nós sabemos manejar, mudar, mas aqui dentro na nossa alma só o Senhor pode ter esse acesso. Aleluia! Nós abrimos a porta da nossa casa aqui dentro e nós deixamos que o Senhor venha alinhar, limpar, ordenar aqui dentro, Jesus. Queremos, Pai, ser filhos que decide deixar o Pai mudar em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém, amados? Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Mas não coloca ainda não, tá? Queridos, caminhar com Jesus não é só vir à igreja, não é só ir à igreja. Existem pessoas que pensam que ela bater cartão numa igreja, ela está salva. Não. Estar na casa do Senhor, vir até o Senhor, existe um processo claro de libertação. Não é da noite para o dia que a pessoa fica literalmente liberta. Existem pessoas que já estão tanto tempo na igreja e a gente fala assim: meu Deus, você converteu quando? Ontem? E tem alguns que se converteram ontem e você fala assim: uau, não é verdade? Mas isso é que nem organismo. Tem pessoas que conseguem emagrecer rápido, outras não. E às vezes pode ser a mesma dieta, mas depende do organismo. A mesma coisa é o espiritual. Depende de quanta fome eu quero com o Senhor. De quanto eu quero decidir, deixar e falar assim: eu preciso viver o novo. Eu preciso ser parecido com meu Pai. Porque no mundo existe um. Existe um. E muitas vezes atitudes de um cristão parecem mais com o do mundo do que com o dos céus. E eu fiquei refletindo. Essa semana, domingo eu ia pregar, no fim, nem a palavra não é nem essa. Mas eu fiquei pensando que eu já sabia que meu marido ia falar assim. Ontem já no último minuto do tempo, para acabar o jogo, ele falou assim: amanhã é você, hein? Eu falei assim: meu filho, eu já sabia. Mas eu fiquei na segunda e na terça, meditando nisso. Eu preciso ser parecida com o meu Pai, com o meu Deus. Claro, nós temos nossos pecados, né? Pecamos, não somos perfeitos, mas a Bíblia diz que o pecado não pode ser vitamina. O pecado tem que ser assim, ó, tem que ser. Somos pecadores, mas nós precisamos ser parecido com Jesus. Amém, amados? E eu fui procurar, na Bíblia tem muitos homens, muitas mulheres de Deus assim, que existem traços muito parecidos com o Senhor. E esse homem, eu gosto muito de falar sobre ele. O nome dele se chama... Como que é o nome desse moço? Josafá.
Josafá, quando ele... Antes da gente ler, quero dar uma introdução aqui. Josafá, quando ele é decretado para ser um grande rei, ele foi um rei bem novo. Quem aqui tem 35 anos, levanta a mão. Nossa, ó, já dava para liderar um reinado. Vocês já lideram, né? A casa de vocês já é um reinado ali para liderar. Então ele foi novo, com 35 anos de idade. Ele era filho de um rei chamado Azia. E ele foi ordenado a ser rei daquele lugar, né? Rei de Judá. E a história diz que era um homem cristão, temente ao Senhor, que conhecia a palavra. E era um homem que tinha muita fé. Sabe aquela pessoa que chega do nada e ela alegra o ambiente? Na minha família a gente tem um. É o meu cunhado, o pastor Alex. Vou fazer, se ele estiver gravando aqui, ó. Tô falando de você. Vou mandar ele assistir a pregação. Gente, ele é muito engraçado. O ambiente pode estar triste, mas ele chega com as besteiras, sabe assim? E muda aquele ambiente. Mas tem pessoas, fala que nem a Sandra. Cadê a Sandra? A crente está aqui. A crente veio. Que chega lá, chega uma crenta lá no ambiente, o negócio pesa. Quem você é? O leve ou o peso? Eita! Quem você é? E Josafá era um homem temente a Deus, cheio de unção, um homem próspero. Porque eu vou falar para você, quem tem o Senhor, o decreto do Senhor aqui, ó, aqui, sabe que o Senhor pode fazer as coisas acontecer, porque você confia. E a história diz que ele era um rei próspero, um rei poderoso, construiu grandes fortalezas, cidades, armazéns. Ele possuía um exército riquíssimo. O homem então era um homem, é que nem aquela história lá, era o cara, era top. Mas vou dizer para você, agora entra o ponto que eu queria chegar. Enquanto está tudo bem, é top dizer o time que você é, não é verdade? Falar de quem você acredita. Mas quando as coisas começam a apertar, muitas vezes existe, vou falar de cristão hoje aqui. Existem cristãos que vão falar assim: vai abaixar a guarda, vai desacreditar, vai parar no meio do caminho, vai achar alguém para falar assim: a culpa é sua, sabe? Vai tirar o dele da reta, vai querer desistir, desanimar. E a história de Josafá, apareceu uma crise nessa história. Um homem top, um rei top, um exército poderoso. Mas apareceu uma crise. Eu quero falar para você, a crise vem só para mostrar quem você é no mundo do Espírito. Ser forte, ser valente. Ou se vai recuar, vai desistir, vai parar. Simplesmente a crise, a situação difícil, ela vem para denunciar quem você é. Meu esposo foi servir esse final de semana no Legendários. Quinta, sexta, sábado e domingo. 72 horas servindo na montanha, sem luxo, sem nada. Servindo. Ele falou assim: filha, eu nunca trabalhei tanto na minha vida,
exausto. Eu não posso contar, mas ele fez uma função lá das 11 da manhã até as 9 da noite. Que ele que precisava fazer essa função. Ele falou assim, eu não poderia sair, porque se eu saísse ia dar errado o negócio. Eu tinha que ficar lá, não podia ir no banheiro, não tinha ninguém para poder me substituir, eu estava lá. Ele falava assim, fia, desse jeito assim, fia. Esse homem passou o domingo, a segunda repetindo. O quanto eu trabalhei. E eu fico pensando aqui. Viver para Cristo é uma constância todos os dias. Vai vir luta, vai vir dificuldade, mas eu não posso parar e não posso desistir. Ele contando essa história e eu entrando nessa palavra, eu pensei assim, é a nossa vida cristã. É um casamento. Será que o casamento vive nas flores, nas pétalas? Não, gente. Vai ter hora que vai ter uns espingos, vai ter um negócio, vai ter hora que você vai concordar, você não vai concordar. É um casamento, é um relacionamento, mas eu não posso parar e não posso desistir. Quem está comigo aqui, diga amém. Mas na história de Josafá não estava só flores. Apareceu alguns espinhos, alguns inimigos. Eu vou falar para você. Quem aqui tem inimigo? Levanta a mão. Deixa eu conhecer. Tu não tem não? Às vezes o inimigo ele é invisível. O diabão tem que ser o seu inimigo, não pode ser seu parça. Então você tem um, não é não? Tem um inimigo. Tem um inimigo que chama desânimo. Esse inimigo desânimo, muitas vezes ele está dentro de casa. Tem até um lugarzinho na cama. Dos casais, tem uns que fica lá. Quando o marido procura, a mulher fala assim, hoje não dá. Quando a mulher procura, hoje não dá. O desânimo aí, ó. O desânimo do culto. Olha o inimigo aí. Ah, tem culto. Não, vai lá você, mulher. Vou ficar hoje aqui. Misericórdia. É nossos inimigos. Temos um inimigo chamado vida financeira, fracasso, brigas familiares, enfermidades, ansiedade, depressão, tantos inimigos que tem, que bate na nossa porta lá e muitas vezes você abre ela e fala, pode entrar. Mas hoje nós vamos colocar em prática o ensino do Senhor. Eu preciso viver aqui dentro e ser mudada aqui dentro de mim. Oh! Meu Deus! Vamos parar de ser cristãos que bate carta, que dá sinal, que bate ponto nessa cadeira e não muda as nossas atitudes. Eu preciso ser uma carta. Gente, ontem aconteceu uma situação muito legal. Nós moramos em Itacoaxetuba, não conhecemos ninguém, nem os nossos vizinhos. E o vizinho da frente está vendendo salgados. Quem viu esses dias? Eu fiz uns stories, sei lá. Quem viu esses stories? Levanta a mão. Tenho seguidores. Tô brincando. Meu Deus, tá feia a coisa pra mim, né? Nem a igreja tá vendo meu story, tá feio o negócio aqui. Mas amém. O que aconteceu? Eu perdoo a Tainá, porque a Tainá tá com 2, assim, tá difícil pra ela. Já não via celular, agora perde. Que a Tainá fica assim, ó, um dia sem celular, procurando dentro de casa. Mas comprei os salgados. O pastor foi fazendo não sei o que na frente de casa, aí o rapaz falou assim, oi, eu estou vendendo salgados, sei o que, eu tenho um restaurante. Aí o pastor falou assim, dá seu número, anotou o número. Gente, a gente nunca teve contato com esse pessoal. Vai fazer 4 anos que estamos morando lá. E aconteceu que
Pegamos o contato, eu falei assim, né? Por mais que a gente está de dieta, falar em dieta, gente, hoje o meu esposo, ele parou na balança com 85 quilos. Hoje ele eliminou 20 quilos. Uma salva de palmas para o pastor, porque ele merece. 20 quilos. Meu Deus do céu. Não é por nada não, mas meu pastor, meu marido tá um gato. Né não? Vou deixar você falar que sim. Aí, para não fazer desfeita, comprei o salgadinho. Gente, pensa num salgadinho bom. Comprei, preço bem baratinho. Aí eu postei e marquei o restaurante deles. Claro, né? Eu marquei por marcar, porque quem é que tá lá, gente, que vai comprar? Meu Deus, o povo daqui não vai pedir. Mas eu fiz isso. Olha a estratégia. Eu estava falando de carta viva. O homem começou a me seguir. Atraído não segue, mas o homem começou a me seguir. Seguiu, começou a seguir a página da igreja. Quando foi agora, segunda-feira, o homem manda lá no Instagram assim, eu quero ser famoso igual o Dairon. O Dairon é famoso. Eu quero ter igual ele, assim, os stories batendo 1000, assim, eu vou chegar no seu nível. E ele mandou um recadinho assim, oi, tudo bem? A paz. Você poderia e seu esposo vir na minha casa fazer uma oração? Lembra uma vez que eu postei uma célula na frente da minha casa? Aquela célula. Você pode fazer uma oração, você e seu esposo? Eu falei assim, olha, então, hoje eu não estou aí, mas amanhã eu vou estar. Ele falou assim, tudo bem, pode ser às 8 da noite, vai estar correria de iFood, mas eu quero que vocês venham. Eu disse, tudo bem. Aí, ontem, baixou um espírito de dormir, eu e o pastor, tadinho, coitado, estava muito cansado ainda do legendário, dormimos à tarde, acordei 7h30, meu Deus do céu, compromisso. Tomei um banho e fomos orar. Por que eu estou falando isso? Porque aonde eu estiver, alguém vai te ver e vai falar assim, tem Cristo ali, tem Jesus ali, tem unção ali. Eu vejo mudança naquele homem, naquela mulher. Eu sinto Deus ali. E Josafá era um homem ousado. E vamos ler aqui, capítulo 20, versículo, pode ser o 2. Não, pode ser 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos neonitas, entraram em guerra contra quem? Então informaram a Josafá. Um exército enorme vem contra ti, de Edom. Do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon. Isso é em Gede. Alarmando, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Coisa ruim, gente, chega rápido, não chega? Chega. Chegaram nos ouvidos dele. Tá tudo em paz, mas tá vindo um exército aí contra você. A notícia ruim, a situação, gente, parece que você sabe aquele dia que tá um calor e de repente vem um temporal? Essa é a nossa vida. Mas é no temporal que eu preciso saber qual o Deus que eu estou servindo. Está me entendendo? Eu não posso ter duas caras, eu não posso ser um cristão duas caras, eu não posso ter duas versões, eu tenho que ser aquele parecido com o Senhor. A história diz que a primeira coisa veio a informação. A segunda coisa que aconteceu, alarmado, Josafá ficou com medo. Sabe aquela notícia que você não espera e dá um frio na barriga, aquele negócio ruim assim? Tem gente que precisa até ir no banheiro porque mudou a estação aqui dentro. Aquele negócio que mudou. Josafá ficou alarmado, ficou com medo.
Mas ele teve uma atitude. É essa que nós devemos ter. Deixa eu consultar com o Senhor. O que eu vou fazer agora no meio dessa dificuldade, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha? Está vindo um exército aí grande, numeroso. O que eu vou fazer? E ele foi para onde? Para o Senhor. Para onde nós vamos? Nos expor? Se expor, contar a sua vida, falar? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Preciso fazer alguma coisa. Ele era um rei, era o líder. Você é o líder da sua casa? Você é o marido para desesperar toda a casa? Ou você é aquele que vai apaziguar? Você, mulher, é aquela que vai acalmar ou vai desesperar todo mundo? Calma. Eu preciso me consultar com o Senhor. Eu só tenho um destino e só Ele sabe o que eu vou fazer. Só Ele sabe o que eu vou fazer. Quando não sabemos o que fazer, precisamos saber a quem buscar. Quem nós buscamos? Quais são as suas alternativas? Gente, eu sou muito assim. Eu tenho algo assim que eu sou muito assim, oração. É algo que tem em mim assim. Está acontecendo alguma coisa, ou até mesmo coisas boas, eu estou ali orando, ali agradecendo, ali orando, que nem aconteceu uma vez lá na praia, furou o pneu do carro velho nosso. O que eu fui fazer, Fabiana? Orar. Tá lá, trocando o pneu lá, e eu estou lá na rua assim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, está quebrado aqui, como que é o nome? O macaco quebrou um macaco. Meu Deus do céu, Senhor, e agora, Jesus, em nome, traz outro macaco. Chegou outro macaco, quebrou o outro macaco. Falei assim, meu Deus do céu, só tem esse macaco, tem que subir com esse macaco, Jesus. E está lá o pastor, e o pastor já não conseguia mais, o Jarei já cortou a mão, e o Mike Molengo lá não conseguia. Eu falei, meu Deus do céu, e a gente foi fazer o quê? O que eu fui fazer? Orar, porque a Fabiana deu um ataque de riso, da Fabiana na Ana Clara e na Mariana. Ataque de riso. Eu falei assim, meu Deus do céu, vai estressar. A minha mente vai estressar. Os homens estão aqui suando, estressado. Gente, tudo isso porque o meu marido não viu um buraco que todo mundo vê. Só ele que não viu o buraco. O buraco, sabe aqueles buracos que coloca até uma madeira? Tinha madeira? Vamos abafar. Pronto. Mas qual foi a minha reação? Preciso orar. Senhor, isso não é de Deus aqui. A gente só saiu do apartamento para tomar um sorvete. Nem deu tempo de chegar o sorvete. Nem deu tempo. O clima, a estação já mudou. O que temos que fazer? Buscar em quem nós sabemos que pode mudar. Josafá teve medo, mas buscou ao Senhor. Aleluia! Não deixe o medo te paralisar. Não deixe as palavras te paralisar. Seja ali, tenha decretos. O medo te faz olhar para o tamanho do problema, mas a fé te faz olhar para o tamanho do Deus que você serve. O medo te faz olhar o problema, contar o problema, falar do problema, chorar pelo problema. Meu Deus! Mas a fé fala assim, Satanás, aqui não. Você quer me envergonhar? Aqui não. Sempre Deus vai levantar uma voz para mudar a situação da história. Vamos pular para o 17, para o 14. Versículo 14. Não, 14, não, 15. Não, aqui é o 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias. Já muda por 15. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado, porque por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus.
Aleluia! Quando não há saída, Deus levanta uma voz profética. E não é só na igreja, tem que ser dentro da sua casa, porque as guerras não é aqui, as guerras são lá. As guerras são lá no trabalho, é lá na sua casa, é lá no seu negócio. E tem que levantar uma voz profética. Sabe o que eu acho interessante? Que primeiro Josafá mandou reunir o povo, mandou o povo orar. Mas a história diz que em meio daquele povo tinha um homem chamado Jaziel, filho de Zacarias, e ele ouviu a direção de Deus. Olha a voz profética que levantou no caos. Você precisa ser essa voz lá naquela casa, de oração, de batalha, de guerra. Lá em casa, meu marido, eu falo assim que meu marido, ele é de batalha. E ele orou tanto para ter uma mulher de oração, que no começo era meia boca. Todo mundo, ele já contou aqui o testemunho, né? Quando começamos o nosso casamento, eu falei assim, namoro é uma coisa, né? Quando eu casei, eu falei assim, meu Deus, não sabia como orar tanto. E ele, antes de dormir, ele tinha um lema: se ajoelhar. A cara dele. Se ajoelhar no pé da cama. Gente, eu não era de oração, não era. Acho que isso que fez eu ter essa sede por orar. Por isso que eu falo, se você está do lado de quem chama, é possível. Se você é geladeira, vai derreter o gelo e vai esquentar. Fique do lado de pessoas que têm essa presença. Porque eu posso falar murmurador, reclamador. Como que eu posso te chamar quem só acha defeito? O defeitor. Quem? O pessimista. Meu Deus do céu, você fica parecido com ele, você muda esse negócio. Fala que nem meu pastor fala, põe a mão na cabeça e expulsa porque é demônio. Expulsa. Esse negócio aí tá feio. Aí, concluí aqui meu testemunho. Quando, acho que já tinha orado umas meia hora de joelho, eu escutava lá no fim da oração assim, amém. Aí eu fazia assim, amém. Já tinha dormido um sono de 30 minutos. 30 minutos já tinha dormido aquele sono. Só que assim, gente, quem é de Deus, conhece. No começo ele não chamava a minha atenção, mas depois ele foi e falou assim, ô Fábia, o que está acontecendo? Aí o que ele fez? Mudou o recurso, ele falou assim, você começa a oração. E aí sabe aquela, a minha oração era tão crua, que eu não tinha palavras. 1 minuto eu já encerrava a oração. Ele não, meu Deus do céu. Eu falava, meu Deus, aonde você acha tanta palavra? Hoje eu passo o dia ali, sabe? Fazendo uma coisa, orando em espírito de oração, lavando a minha roupa ali, e o Senhor falando. Mas sempre precisa levantar uma voz profética. Aqui na Traídos pela Cruz, a voz profética é a do bispo. A do bispo. Domingo mesmo eu falei assim, meu amor, é você. Tem que ser você. Quem estava aqui domingo? Meu Deus do céu. Quem sentiu a chaleira bater na cabeça? Diz a Júlia que passou a segunda-feira quebrada. Foi forte domingo aqui, não foi? Então, Deus sempre vai levantar uma palavra, alguém com uma palavra profética. E era esse moço. Ele ouviu e ele falou assim, diz o Senhor, escutem todos, até você, ó rei. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desça contra eles. Amanhã você vai. E já deu certo. O dia pode ter sido muito bom. Mas pode ter certeza que 6 horas da manhã, não sei que hora começa o seu dia, o meu começa às 5:30 da manhã, todos os dias.
Vou falar para você. O Senhor já fez algo novo sobre a sua vida. Quem entrega nas mãos do Senhor, quem confia nele, quem sabe quem é o seu Pai, sabe que Ele está no controle de tudo. E essa batalha não é sua. Não é sua. Está com medinho do quê? Para orar mais. Não é sua. Para de ficar falando assim, a minha doença. Não, essa enfermidade que parou aqui não é minha. Esse momento difícil da minha vida financeira aqui, ó, é momentâneo. É só para mostrar que o Senhor está comigo e eu vou testemunhar o que o Senhor vai fazer na minha história. Oh! Não é para você ficar morrendo, chorando, se expondo. Quer que os inimigos te aplaudam? Estão falando de mim. Você está se expondo. Para. Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Meu Deus! Está chorando para quem? Chora para Ele. Conta para Ele. Está difícil? É só para mostrar quem é o seu Deus na sua vida. Só isso. A dificuldade ela vem só para fazer você desanimar, mas é para você continuar, porque essa batalha não é sua. Quando não há saída, você é a porta-voz naquela casa, naquele trabalho, naquela cidade. Você é o porta-voz, em nome de Jesus. Aleluia! Hoje essa palavra vai ecoar. Você não vai vencer pela força dos seus braços, mas pela mão poderosa de Deus. Aleluia! A profecia de Deus anula os decretos de Satanás. O que Deus fala anula qualquer decreto. Em nome de Jesus. Por que essa palavra está sendo pregada para você? Porque você precisa viver ela. Para de sofrer desnecessariamente. Se o Senhor é por nós. Não, fala para você, é para você escutar. Fala aí para você, não é para o vizinho, não é para você. Se Deus é por nós, quem há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se Ele não fizer na sua casa, na sua vida, ninguém faz. Mas eu permito o Senhor fazer. Como? Em mim. Tudo começa em mim. E sabe qual foi a estratégia para a gente finalizar? A estratégia. Jejum e oração. A primeira. Teve mais uma. Sabe qual foi? 21. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deus, meu Deus, louvando. Qual é o ambiente de adoração que está na sua casa lá? Qual que é? Qual que é? Posso falar uma coisa para você? Tem que ser um. Não pode ter dois ambientes.
Na sua casa não pode ter 2 altares. Não pode. Ai, bispo, eu tenho filhos que não são cristãos. Na minha casa não pode. Não pode. Ou é Jesus ou não é. Esses dias o Israel estava assistindo uns desenhos lá. E os desenhos falando, sei o que, de fé. Aí ele falou assim, mãe. Aí falou o nome do desenho, nem sei qual era o nome do desenho. Sabia que o desenho tal, ele é crente? Você é mesmo? É crente. Ele estava falando que tem que ter fé. Eu falei assim, meu Deus. Até a criança já sabe, né? Assim, a linguagem. A linguagem, Israel já sabe qual é a linguagem. Você pai, você que é sacerdote, mãe sacerdotisa, começa lá, tudo começa no nosso ambiente, na nossa casa. Começa a mudar o ambiente lá. Começa a mudar o ambiente. Sabe qual foi a estratégia? Oração, jejum e adoração na frente. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. A oração e a adoração e o jejum mudou o cenário de uma guerra. Meu Deus! Não foi espada, não foi exército, foi o louvor que mudou a atmosfera da guerra. A atmosfera da guerra. Começa a adorar naquele ambiente. Começa a adorar a Deus. Começa a levantar um altar de adoração naquele lugar. Você vai ver as coisas mudarem. Aleluias! Eles marcharam, sabe como? Adorando. E a história diz que a adoração fez o inimigo se confundir. Meu Deus! Começaram a andar adorando. Adorando. Gente, você imagina um exército adorando ao Senhor. No meio lá da crise, do medo, da dificuldade da sua casa. Começa a adorar, levanta um altar para adorar naquela atmosfera. Muda o clima, muda o ambiente. Olha só. Vamos correr aqui. 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e Moabe dos montes de Sear, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram-se dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los, depois de massacrarem os homens de Seir. Gente, eles mesmos começaram a massacrar um ao outro. Resumindo a história, versículo lá no finalzinho, 25. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. Só restaram cadáver naquele ambiente. O fim da história, sabe o que aconteceu? São Paulino. Lugar de medo no começo, de guerra, de luta, de exército. A história diz que eles foram saquear joias e ouro. Pelo contrário, ainda ganharam em cima daquela guerra. Quero falar uma coisa para você. Deus vai preparar situações que você vai se beneficiar no final da história. Não pare, não desanime, não desista, continua, acalma o seu coração, entrega para Ele, escuta a voz, seja a boca de Deus naquela situação e adore. Pronto. Você vai ver o agir de Deus. Deus não vai apenas te dar a vitória, Ele vai te dar abundância depois de uma guerra.
nome de Jesus. Vai acontecer grandes coisas. Não tenha medo, não pare, não desiste. Deus só quer te ver na guerra. Deus só quer saber quem você é naquele momento. Só isso. Deus quer nos conhecer. Ouvir, adorar, orar, levantar a mão não é suficiente. Só Deus quer te ver neste momento. Sabe qual foi o resumo de Josafá? Era um homem íntegro, rico, próspero, rei, temente a Deus. Veio um desafio para ele. Ele se firmou na palavra. E a direção veio. E no fim, ninguém morreu. Não precisou fazer nada. Não levantou espada, não colocou armadura, não fez nada. Só ouviu a direção de Deus. Quem escuta a direção do Senhor, meu Deus, alcança a vitória. Amém? Eu não sei que direção, que resposta você precisa de Deus essa noite. Sair daqui com algo. Eu quero dizer para você, a resposta é: escuta a voz do Senhor. O Senhor tem falado de várias formas. Acalma o seu coração. Há uma direção de Deus. Deus tem falado com você. Talvez é no simples, o Senhor tem falado. Talvez é uma frase que você leu, o Senhor tem falado. É um louvor, o Senhor tem falado. Só confia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloca quem é esse?